Bom dia, Claro. dia. Bom dia, bem-vindos a mais uma Pegando-se as Escrituras. Hoje nós vamos cobrir somente um capítulo, Levítico 4, mas ele tem muita revelação para o nosso coração, dá até ministração no final. Fica aí com a gente. Mas vamos orar, tá? Deus, obrigada. Obrigada porque você tem o seu plano, você tem a sua mensagem, você tem os seus mensageiros, você tem a sua palavra que você escolhe usar como você quer. Obrigada porque você está aqui. Obrigada porque o teu Espírito Santo vai estar conosco durante toda essa hora, falando ao nosso coração. Eu te peço, fala ao nosso entendimento, mas fala mais ainda ao nosso coração, para que nós possamos ser cada dia mais parecidos com aquilo que você planejou para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, amados. Amo essas janelas abertas. Eu quero dizer a vocês porque senão não grava no YouTube, sabe? Vocês não aparecem as carinhas e eu acho que isso mostra assim a participação de todo mundo, né? Já é difícil a gente estar longe, online, mas fiquem à vontade. Pode ficar à vontade, abrir e fechar sem constranger ninguém. Aí, como eu falei, hoje a gente vai fazer Levítico 4, né? Mas esse Levítico é, já é o terceiro livro, né, da, da Torá, né? Vocês sabem que tem o que a gente chama de Pentateuco, que são os 5 livros escritos por Moisés, que é a Torá do povo hebreu, né? E aí, nesse livro, a gente tem, do Levítico, né, as instruções para os levitas, os sacerdotes da época, né? Para as pessoas conseguirem alcançar um estado de pureza, uma pessoa imperfeita, alcançar um estado de pureza a partir de uma situação de impureza que sempre acontecia, né? A gente está sempre pecando e precisando daquela lavadinha do pé que Jesus falou, né? E aí a gente sabe que o nosso Deus é santo e para entrar na presença dele, a gente precisa se santificar. Hoje, da semana passada, nós falamos sobre os 3 primeiros capítulos do livro de Levítico, né? E nesses 3 capítulos, ele falava das ofertas de paz, a oferta de gratidão, a oferta de comunhão, né? E falava de algumas coisas muito importantes que a gente vai querer resgatar aqui, porque a gente tem que manter isso sempre em mente. A gente viu que nos versículos 1 a 3, eles falavam de holocausto, de oferta queimada. Quando você ler isso no Antigo Testamento, oferta queimada, ou essa palavra holocausto, quer dizer que tudo é consumido diante do Senhor, né? E aí, o que que seria oferecido? Isso é que é o importante, né? Porque a gente diz assim, hoje a gente não faz sacrifícios. Não, a gente não faz sacrifícios, mas o que que era oferecido? Era oferecido um animal que era dentre eles, era um animal criado por eles, não era um animal selvagem, não era alguma coisa que eles iam caçar e botar, era um animal selvagem, era macho, era sem mancha e era alguma coisa que foi oferecida, né, pela própria vontade. A gente viu esse detalhe, qualquer coisa você vai olhar lá. E aí tem muitos detalhes, né, nessa simbologia também. A gente viu, eu queria só lembrar aqui, em Levítico 2:11, a história de que você não deve queimar fermento nem mel na oferta preparada para o Senhor, né? Porque o fermento, ele representa o pecado e muitas vezes associada a orgulho, e o mel, ele era associado a ofertas para entidades, e aí das entidades pagãs, né? Então, isso também se refere muito a enganos, etc. Vão lá e olha no detalhe, porque às vezes a gente lê a palavra, não entende por causa da linguagem do Senhor, mas Ele fala conosco de uma maneira que a gente possa compreender. E se a gente se
pegar a palavra, ele vai não somente lhe dar a entender os termos, como a gente ajuda a tratar aqui, mas também o entendimento para a nossa vida. E hoje a gente vai bater muito em cima disso, sabe? Porque ele realmente quer fazer isso hoje com a gente aqui. Vamos junto, não é? A gente falou também a respeito do sal, porque o sal dá gosto, né? O sal, ele fala de uma relação de pureza, ele falava assim de aliança de sal. E aí fala de pureza, fala de alguma coisa que é preservada, alguma coisa que tem duração, e fala também de eternidade, né? Alguma coisa de muito valor. Enfim, capítulo 3, lembra qual foi a palavra-chave dali do capítulo 3? Sangue. Todo sacrifício precisa ter sangue. Por isso que o Deus não aceitou a oferta de Caim lá no Éden, lá no começo. Deus já disse: essa oferta não. A oferta tem que ser de sangue. Por quê? Porque tudo remete a Jesus, ao sacrifício de sangue, à morte de Jesus, por causa do pecado, né? O salário do pecado é a morte. E aí a gente viu que a vida da carne está no sangue. E isso é muito, muito importante para Deus. E aí, para fechar, né? Eu não citei na semana passada a palavra gordura, que está lá também. Ela aparece 9 vezes no capítulo 3. É muito engraçado, porque eu fui ler o capítulo 4. Isso me remeteu de volta para o capítulo 3. Precisa falar da gordura. Por quê? Porque ela sempre era separada para o Senhor. E eu li a palavra e dizia: "Senhor, você pegou a melhor parte para ele." Eu gostava, ainda gosto muito de gordura, mas o metabolismo do Senhor é melhor do que o meu, né? Mas aí, fechando o capítulo 3, versículos 16b, segunda parte do versículo 16 e 17, diz assim: toda a gordura será do Senhor. Esse é um estatuto perpétuo para as suas gerações, onde quer que vivam. Não comam gordura alguma, nem sangue nenhum. Algum, né? A gente vai falar sobre gordura hoje no capítulo 4 também, né? Vamos para lá, vamos começar o capítulo 4. Esse capítulo 4 ele fala da oferta pelo pecado. E, em particular, a gente vai falar de um tipo de pecado, não é qualquer tipo de pecado. Então, a Bíblia toda é Deus falando com a gente, minha gente. Toda, a Bíblia inteira. Mas aqui, lembra, não é Deus usando um profeta, não é Deus usando um Paulo, né? Ele tá falando diretamente comigo e com você. É isso, é isso, é isso. Sem intermediários, sem intermediários. E aí a gente tem que prestar atenção, assim, Deus falou esse negócio lá, está na palavra, não serve para mim hoje. Serve sim para nós hoje. Veja aqui o que diz Levítico 4, 1 e 2. Comece a ler aí a sua palavra junto comigo. Disse assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas, quando alguém pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer um dos mandamentos do Senhor, assim se fará. A gente vai parar aqui um pouquinho para pensar o que é pecar sem intenção. Essa ideia de pecar sem intenção não é assim um pecado acidental. Eita, eu estava aqui e de repente errei. Lembra, nós temos a nossa natureza pecadora. Mas quando a Bíblia fala de pecar sem intenção, é um pecado que é cometido por uma pessoa que tem uma vida de obediência, uma vida de entrega a Deus. Mesmo essa pessoa, lembra, a palavra diz, todos pecaram e carecem, né, necessitam da graça de Deus. E aí todo mundo peca. E aí, quando a Bíblia fala do pecado acidental, o pecado sem intenção, quer dizer essa, esse pecado
associado com a fragilidade humana, mas não é um pecado de rebelião declarada. A gente não tem tempo de falar sobre o pecado da rebelião declarada aqui, porque a gente vai falar do pecado devido à nossa fragilidade. E a gente tem que estar atento a isso, porque às vezes a gente pensa, ah, não, eu tenho uma vida santa, eu leio a palavra, eu estudo a palavra, eu vou ao culto, eu ouço a palavra, eu medito na palavra, mas você ainda vai escorregar. E aí é importante que a gente entenda a raiz dessa palavra que é usada, a palavra hebraica, né? Que é usada para esse pecar, né? Que é traduzido pecar sem intenção, ela tem uma ideia, né? A ideia de se perder ou perder, a ideia do alvo. Eu tenho certeza que você já ouviu isso, né? Que pecar é errar o alvo. A imperfeição, né? A mancha, ela vai existir. Então, a culpa, ela nunca se liga ao pecado até que seja um ato da vontade. Eu quero fazer isso, então agora eu sou culpado, né? Sim, não é bem assim. Quando a gente tem uma imperfeição, quando a gente tem uma mancha, quando a gente faz alguma coisa errada, mesmo que a gente não esteja até consciente disso, isso me exclui da presença de Deus. Deus diz isso várias vezes nesse capítulo, né? Mesmo que não haja uma responsabilidade no sentido de que eu não tenho a consciência disso. Aí você diz, mas como é isso? A gente vai falar mais sobre isso, né? É alguma coisa assim, né? Eu vi uma colocação que eu acho muito interessante para a gente entender. Ninguém pretende se perder, né? Ninguém planeja assim, acho que eu vou me perder hoje. Mas aí, se você se perder, você está perdido e aí você precisa ser resgatado. Você precisa, de alguma forma, se encontrar de novo, né? Se precisa de ajuda, você vai pedir uma orientação a alguém. Então, se você se perdeu, você precisa achar o caminho de volta. E aqui a gente vai falar sobre isso. Então, note que é devagarzinho, né? Semana passada, no começo do Levítico, era a oferta pacífica. Hoje é a oferta do pecado sem intenção. E aí, mais tarde a gente vai falar, né? Mais para frente. É, e aí eu quero usar alguma coisa mais para frente que nos ajuda a entender que mesmo sem a gente eh, saber mesmo que alguma coisa é pecado que a gente está fazendo, a gente ainda é responsável. Então, eu vou remeter rapidinho para Levítico 5:17, não precisa ir para lá, mas diz assim, Levítico 5:17: se alguém pecar fazendo o que é proibido em qualquer um dos mandamentos do Senhor, ainda que não o saiba, será culpado e sofrerá as consequências da sua iniquidade. Ou seja, Deus está deixando bem claro, mesmo que você não saiba que está pecando, se você fizer alguma coisa que ofende a Deus, que entristece a Deus, você está pecando, você está em falta, né? E aí o que acontece é que aqui agora a gente tem a primeira noção, né? A primeira menção da palavra pecado, né? Nesse livro de Levítico, e lembrando que pecar é errar o alvo. Não precisa ser uma coisa de intencional, né? Eu vou fazer esse negócio, vou matar, vou roubar. Não. Às vezes você rouba por uma tentaçãozinha, mas você está falhando. Ainda assim, precisa se acertar, né? Com Deus, se realinhar. Versículo 3, né? Se o que pecar for o sacerdote ungido, trazendo culpa sobre o povo, o sacerdote trará ao Senhor um novilho sem defeito. Lembra da história do novilho sem defeito? Como oferta pelo pecado que cometeu. A presença, né, de um ritual separado do pecado para o sacerdote demonstra que o sacerdote tinha uma responsabilidade maior perante o Senhor. Ele era julgado de acordo com uma medida mais rigorosa. E a gente vai bater um pouco sobre isso aqui hoje, né? Aqui ele fala das responsabilidades do sacerdote. O sacerdote, ele tinha o papel de modelo. Ele era, como a gente sabe, né? O representante
de Deus diante dos homens e ele era o representante dos homens diante de Deus. Aí você diz assim: ah, mas Jesus veio e rasgou o véu é rasgado. Sim, o sacerdote não é mais o representante de Deus, eu tenho acesso a Deus, mas lembra, os sacerdotes eram e são ainda pessoas especiais. Eles tinham vestes especiais. Hoje, na maioria das denominações, incluindo a nossa, nós abolimos as vestes especiais, a menos de ocasiões especiais no Natal, daqui a pouco a Páscoa, pá. Mas aquelas vestes representavam que eles eram diferentes. Vocês lembram, minha gente, toda uma lei que dizia eles não tinham terra, eles não possuíam terra, eles ficavam distribuídos entre as nações, né? Entre os filhos, as tribos de Israel. Eles não tinham uma tribo dele mesmo, porque cada um tinha que ter um pedacinho deles. Isso representa um papel especial. E esse papel é especial até hoje. E aí, a Bíblia trata diferente a figura, né, do sacerdote, e a Bíblia também trata diferente a pessoa do mestre, viu? Só um detalhe aqui que eu puxei, que eu me lembrei disso, né? Tiago, ele aplicou esse mesmo princípio lá em Tiago 3:1. Tiago 3:1 diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois, como sabem, nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Então, esse nós que ensinamos seremos julgados com maior rigor, significa, tem que prestar atenção no que a gente ensina, porque tem gente ouvindo, porque tem gente sendo guiada, orientado pelo que você diz. Então é melhor estar baseado na palavra, não é? Porque você precisa guiar as pessoas pelo caminho certo, né? É bom estar ouvindo Deus dizendo, é por aqui, é por ali, né? A respeito disso. Mas Jesus depois, então a gente já falou de sacerdotes, né, de mestres, Jesus estendeu a todos essa responsabilidade também, né? Mateus 18, 6 e 7, Jesus diz assim: se alguém induzir a pecar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor que ele amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se afogasse nas profundezas do mar. Palavra de Jesus, não é minha, tá? Ai do mundo, por causa das coisas que fazem o povo pecar. É inevitável que tais coisas aconteçam, pois ai daquele por meio de quem elas acontecem. Gente, é o seguinte. Nós todos temos responsabilidade sobre o que nós fazemos na vida do outro. E a gente é crente. Você sabe que o crente está na tela, não sabe? Todo mundo olha. Se você fizer alguma coisa fora da risca, pessoal, ó o que o crente fez. Ó o que o crente fez. Ó o que o crente fez. Por quê? Porque nós somos uma referência. Nós somos uma referência para o mundo. Às vezes eu já escutei várias vezes isso, né? Talvez você seja a única Bíblia que alguém vai ler. Olha a qualidade da Bíblia que você precisa ser para as pessoas enxergarem Deus através de você. Nós somos uma referência. Então, o sacerdote é uma referência, o mestre é uma referência, mas todo mundo, Jesus disse, é uma referência e você não quer servir de pedra de tropeço na vida do outro, né? Você não quer ser aquele que diz assim, ah, eu sou exemplo, né? Ah, eu faço as coisas todas direitinho e as pessoas estarem enxergando que não é bem assim porque você aí está desonrando o nome de Deus. Aí voltando, né? Volta agora para Levítico 4. O versículo 4, ele diz assim: apresentará o novilho, aquela oferta, né? À entrada da tenda do encontro diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do novilho e o imolará diante do Senhor. Primeira coisa que a gente vê aqui é que ele vai apresentar o novilho na entrada da tenda do encontro, onde todo mundo tinha acesso. Era público o ato dele, o ato de
trazer o novilho, né, pelo pecado, e impor a mão sobre o novilho. Essa expressão, né, de pôr a mão sobre a cabeça do animal, né, que vai ser imolado, ela vai aparecer várias vezes nesse capítulo 4 também, porque também aparece para outras pessoas. Aqui a gente está falando só dos sacerdotes, né? Mas isso aqui tem a ver, essa imposição de mãos. Você diz, ah, mas ninguém está de sacrifício hoje, não tem imposição de mãos. Aquilo ali representava um- uma declaração, né? Uma confissão de pecado. Então, hoje a gente só fala com Deus e confessa, mas aquilo ali, essa imposição de mãos, ela representava uma confissão do pecado e representava uma concordância com a substituição daquele animal como pagamento pelo preço do pecado. Então, eu pequei, estou confessando que eu pequei, mas ao invés de eu morrer, esse animal vai morrer no meu lugar. Por quê? Porque preço do pecado é a morte. Então, para a gente, né, trazendo para o dia de hoje, essa coisa precisa ter uma significação muito maior. E aí eu fui atrás da palavra, eu gosto muito de olhar para essa palavra, né, que tem uma significação diferente para aquele povo e para a nossa. Não sei se você se liga nisso, há todo um vocabulário que um pesquisador, né, um estudioso chamado Strong é o sobrenome dele, que dá nome a toda é um dicionário de termos hebraicos. E essa palavra, ela está registrada lá com um número, ele é H, porque é de hebraico, porque ele também faz G de grego, H5564. Essa palavra da imposição. Essa palavra da imposição que eu falei, né, que fala a respeito de confissão do pecado e concordância com a substituição, ela tem, ao longo da palavra toda, né, várias significações, várias interpretações, né, traduções. Inclinar-se, por quê? Porque ele não somente colocava a mão, o termo, na verdade, queria dizer inclinar-se. Então, aquela pessoa que estava fazendo a oferta, sim, põe a mão e inclinava sobre aquele animal. E isso representava um apoiar-se no animal, ou apoiar, se fosse o contrário, né? Confiar, descansar. Então você estava ali como que entregando aquele fardo àquele animal que, lembra, representava quem? Jesus. Ele apontava para Jesus. Vocês entendem como a gente olha, né? Parece que aquilo não tem nada a ver com a gente, porque a gente hoje não mata animal, a gente não queima o animal, mas aquilo era uma prefiguração, uma simbologia. Muitas vezes se usa o termo sombra, né? Uma sombra da realidade que iria vir através de Jesus, que é o Cordeiro Imaculado de Deus, né? Então, essa palavra significa que eu vou descansar, né? Confiar, me apoiar na graça e na misericórdia de Deus para o perdão desse pecado. Mas lembra, isso requer o quê? Confissão. Eu preciso confessar. E aí, o que é que a palavra diz para a gente? Se nós nos arrependermos, porque sempre o texto diz assim: olha, quando você tiver consciência desse pecado, você vai trazer a oferta. Então, primeiro a gente precisa ter consciência do pecado, se arrepender, e aí a gente confessa, e a palavra diz que ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Então, a gente está na mesma situação. Está na mesma situação. E assim, eu gosto de ressaltar isso porque às vezes a gente lê o Antigo Testamento e parece que não tem nada a ver conosco. Gente, tem tudo a ver conosco. Tem tudo a ver conosco, porque nós somos o povo de Deus hoje e nós estamos na mesma situação, né? Daquele pecado. Então vamos para frente, né? A gente, nesse contexto bíblico, né, esse verbo que eu falei, ele representa sempre duas coisas, né? O apoio físico, tipo,
apoiar-se com um cajado, né? E um apoio metafórico, que é esse apoio da gente estar confiando em Deus, confiando nas promessas de Deus. Vamos para frente, né? Continuando aqui, vamos adiante, estamos num bom ritmo. Continuando, vemos que porque houve culpa pelo pecado, mesmo ele não sendo intencional, o sacrifício é mais sério. Veja aqui o que diz os versículos 5 e 6. Então, o sacerdote ungido pegará um pouco do sangue do novilho e o levará à tenda do encontro. Molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes diante do Senhor, em frente do véu do santuário. Gente, aqui tem muita coisa guardada, né, representada nisso aqui. Primeiro, o sangue do novilho, ele vai entrar na tenda do encontro. Aquela oferta de comunhão, aquela oferta pacífica que a gente falou semana passada, o sangue não entrava ali, né, no local do encontro, da presença de Deus. Mas agora ele é levado à tenda do encontro e esse sangue vai ser aspergido 7 vezes. 7 é um número significativo para Deus, é o número da completude, é o que vai fechar tudo. Em 7 dias Deus fez o mundo. Lembra? Esse 7 tem muita significação. 7 vezes ele vai ser aspergido e vai ser aspergido onde? Gente, na frente do véu do santuário, que é o véu que separa o lugar santo, lembra? Do lugar santíssimo. Tem tudo a ver com o estudo de tabernáculo que a gente fez. E aí significa que esse sangue está abrindo a nossa vida, né? Permitindo a entrada na presença. A gente vai entrar na presença através do sangue de Cristo. E agora, né, esse sangue da oferta está representando o sangue de Cristo, que é o que vai nos dar acesso à presença do Pai. Então, é importante que a gente entenda que esse substituto imolado, o sangue dele, é o que vai nos dar acesso à presença do Santo, né? Da presença santa de Deus. E uma vez o sangue aspergido e espalhado, a gente vê mais para frente, né? Nos versículos 8 a 12, que a gordura, o melhor, né, deve ser oferecido ao Senhor da mesma forma como foi feito na oferta de comunhão do capítulo 3, tá? Então, a gordura vai ser oferecida ao Senhor, mas o resto do animal, seja a parte nobre, como é, por exemplo, o couro do animal é considerado a parte nobre, né? Porque fazia tapetes, etc. Mas tudo isso, né? Nobre e não nobre, incluindo os excrementos, tudo, isso seria queimado fora do acampamento, numa demonstração de que o efeito do pecado foi removido do povo. Então, ali houve o sacrifício do animal, o sangue dele foi aspergido lá dentro da tenda do encontro, incluindo no véu, né, que separava do Santo dos Santos, e agora o resto do animal, agora aquilo que ficou, né, carcaça, aquilo não importava mais, porque aquilo saiu do meio do povo, né? Não importava mais, o que importava era o sangue. Enfim, aí eu queria fazer um paralelo disso aqui também com vocês, quando Paulo fala à igreja de Filipos, lá em Filipenses 3, 7 e 8, eu vou ler aqui para vocês, mas se você quiser, anota aí, Filipenses 3, 7 e 8. Diz assim: Contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas e as considero como esterco
para poder ganhar Cristo. Eu confesso que no começo eu ficava chocada. É muito bom você ler a palavra, porque Deus vai tirando, né? Todos os questionamentos que você tem na sua mente a respeito disso. Por que que Paulo vai falar, né, que ele considerava coisas como esterco para ganhar Cristo? Isso associa com aquele sacrifício lá que tudo você queima diante do Senhor. Tudo você deixa para lá porque tudo é perda, nada serve para coisa nenhuma, exceto pelo sangue de Cristo. Só o sangue de Cristo é que tem algum valor, seja qual for. Enfim, vamos para frente, né? Aí, os versículos 13 a 21, ele diz que ele fala da oferta pelo pecado não intencional, que é o tema do momento, né? Da comunidade de Israel, não mais o do sacerdote, a comunidade. E aí, versículo 13, de novo, né? Se quem pecar sem intenção, é, for toda a comunidade de Israel, fazendo o que é proibido em qualquer um dos mandamentos do Senhor, ainda que não tenha consciência disso, a comunidade será culpada. Só ressaltando aqui o que a gente falou antes, tá? E aí, o versículo 14, ele fala: quando tiver consciência do pecado, por quê? Porque você está fazendo, está inconsciente, não pode se arrepender. Não pode se arrepender. Então, a palavra diz assim: quando de alguma forma você tiver consciência do pecado, aí, presta atenção, nada de, Senhor, perdoa todos os meus pecados, amém. Não, você, todos os seus pecados, você está consciente, você está pecando, está pedindo perdão de alguma coisa, você não sabe nem o que está fazendo. Tem que tomar conhecimento, né? Quando você se arrepender de alguma coisa, você vai pedir perdão por esse pecado. Então, nunca mais pensa assim, ai, Senhor, perdoa todos os meus pecados, porque isso não vale nada. Você tem que nomear pecado, né? Pecado tem nome. Pecado tem nome. Senhor, eu fiz isso e eu me arrependo disso. Eu não quero mais fazer isso. Me ajuda a não fazer mais isso. Então, eu quero mudar com relação a isso. Não é assim, qualquer coisa que esteja errada, pronto aí, faz aí para mim. A gente tem que assumir essa culpa, tá? Se lembra disso, tem que assumir. E aí, o versículo 15 ele fala: as autoridades da comunidade porão a mão sobre a cabeça do novilho diante do Senhor e imolarão o novilho diante do Senhor. Por quê? Porque as autoridades, os líderes, eles representavam aquele povo ali, pecador, né? Quem pecou, não ia todo mundo é, se debulhar, né? Se inclinar diante do animal. Então, o representante ia ali, colocava a mão como representante daquele povo. E aí, aqui eram no plural, né? Mais de um, as ofertas que eram feitas de imposição de mãos ali. E os versículos 16 a 21 eles falam do restante do ritual que segue do jeito que era antes. Vai levar o sangue para a tenda do encontro, vai aspergir 7 vezes em frente do véu, vai queimar a gordura no altar e vai queimar todo o resto fora do acampamento. Então, agora não era só o sacerdote que estava ali, eram os representantes da comunidade, os líderes, né? Mas tudo continuava. Por que era o mesmo esse final de ritual do sacerdote? Porque isso remete, minha gente, à noção de que o perdão é pelo sangue de Jesus Cristo. Aqui não tem pecado de sacerdote, pecado de qualquer um, é o sangue de Cristo. Pecadinho ou pecadão, se você pensei um negócio, ai, que não devia ter pensado. Ali, sangue de Cristo, só o sangue de Cristo, derramado como sacrifício, vai pagar por esse pecado, tá? Então, a importância desse momento, né, do sacrifício de Jesus ser representado dentro da tenda do encontro, mesmo com o pecado de quem não era sacerdote. 1 João 1,9, cartinha, né, de João, queridinho,
1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, essa confissão tem que acontecer e Deus ali, né? Cumprindo a sua palavra de que vai perdoar. Sim. E agora, um trecho dos versículos 22 a 26, a gente vê as ofertas pelo pecado não intencional de um líder, de um dignatário, né? E aí, de novo, versículo 23, ele chama aí. Quando o conscientizarem do pecado, aí é sempre esse momento, tá? O líder trará uma oferta, como oferta, um bode sem defeito. Então, o mesmo procedimento da oferta pelo pecado de um sacerdote e de toda a comunidade, exceto que, notou a diferença? A oferta do líder, ela deve ser um animal menor, traga um bode, né? Menor do que a oferta do sacerdote e a oferta da coletividade, que era um novilho. O líder vai trazer um bode sem defeito, ao invés de trazer um novilho sem defeito. Gente, é, a gente tem que entender essa coisa, né? De sacerdote, de líder do povão, né? Versículos 24 e 25 diz assim: o líder, não está escrito aí, né? Mas está falando o líder. O líder porá a mão sobre a cabeça do animal da oferta pelo pecado e o imolará no lugar onde o holocausto é imolado diante do Senhor. Esta é a oferta pelo pecado. Então o sacerdote pegará com o dedo um pouco do sangue e o porá nos chifres do altar do holocausto. Lembra, a gente já falou disso antes, isso lembra a necessidade do sangue para remissão do pecado, né? E derramará o restante do sangue na base do altar. O sangue da oferta do líder não vai entrar na tenda do encontro. Não vai ser aspergido no véu. Perceberam isso? Essa pequena diferença? Um recado do céu, presta atenção. Líder, você é um vaso precioso na mão do Senhor, mas você não foi ungido. Às vezes, minha gente, tem crente que vê o pastor como se fosse seu chefe no trabalho, que às vezes tem até raiva, né? Ah, o chefe só me exige que eu faça isso, que eu faça aquilo, né? Que eu chegue na hora que eu compro o ponto, que eu faça a tarefa, tarará. Às vezes você acha que o pastor até é seu coleguinha. E eu vou dizer uma coisa, o pastor ele pode ser até seu amigo, ele pode, mas no mundo espiritual, ele está em outra liga. Ele está em outra liga. Ele não deixa de ser uma pessoa que Deus escolheu, separou para cuidar da sua e da minha vida. Eu acho ótimo não ser pastora, porque eu posso falar livremente a respeito disso, porque a gente não sabe a importância de um pastor na nossa vida. Alguém que cuida de você. Alguém que você não tá nem aí, você está dormindo, ele está pensando. A equipe, pá, vou orar, vou orientar. Alguém está com um problema, venha conversar comigo, estou disponível. Pastor, vou casar, estou aqui. Pastor, morreu alguém, estou ali. Pastor, está doente, vou acular. Então, é importante que a gente entenda que, embora a gente tenha acesso a Deus, Deus ainda deixou um pastor para que a gente saiba que tem que alguém que cuida de nós. Eu quero perguntar a você, qual foi a última vez que você orou pelo seu pastor? Pense nisso. Isso é muito importante. Vamos para frente. Fechando aqui, os versículos 27 a 31 tem a oferta pelo pecado não intencional de uma pessoa qualquer. É muito similar ao sacrifício dos líderes, né? Exceto que o animal pode ser fêmea. Vocês notam que está havendo uma diferença aí, porque você sabe que o animal fêmea, na verdade, fêmea em geral, é diferente do macho, né? Então, o líder ia trazer uma cabra, né, um bode, não um novilho. Agora, se você não é pastor nem líder, né, tá, alguém da comunidade
Você pode trazer outra coisa, né? Pode trazer um animal de menor valor, como uma fêmea, né? E aí, é, agora eu gostaria de conversar um pouco com vocês nesses minutos finais, porque Deus pediu para eu conversar isso com vocês a respeito do pecado não intencional. Quando eu vim para Jesus, eu era casada e eu tinha duas filhas, mas eu só era casada no civil. E aí, veja, quando eu vim para Jesus logo, ele tinha muita coisa para consertar na minha vida. Muita coisa mesmo. Ele começou e o pessoal disse: Ah, eu nunca ouvi a voz de Deus, Deus não fala comigo. Deus falou comigo. A primeira coisa que ele falou comigo foi puxando minha orelha. Ele disse: Ó, aquele ali, tá vendo? Perdoe. Ele disse assim para mim, literalmente: Quer alguma coisa comigo? Quer? Perdoe. Assim. E aí, sabe o que é a minha resposta? Eu obedeci. Eu falei, sim, senhor, vou perdoar. 10 anos, gente. 10 anos. Eu não tenho vergonha de dizer isso, porque isso é para a honra de Deus. 10 anos eu guardando uma mágoa no meu coração. E eu achava que estava tudo bem, viu? Ainda tinha Moisés. Falei, tá tudo certo, não fiz nada errado. Deus faça isso. E aí, depois Deus foi fazendo coisas assim, carnaval, eu brincar carnaval, Deus disse, aquele ali não é um lugar bom para você, não. E aí, 3, 4 meses depois, eu me converti em outubro, no carnaval do outro ano, não sei se foi fevereiro ou março, eu já estava no retiro. Ninguém mandou eu ir para o retiro. Ninguém. É porque Deus vai tirando coisa que você acha que é normal, que você pensa que vai estar tudo bem, não é nada, mas Ele vai lhe mostrando que está errado. E aí eu falei, quando eu casei, aí quando eu vim para Jesus, eu era casada, tinha duas filhas, mas eu não era casada no religioso. E um dia Deus me mostrou um texto, tá lá em Efésios 5:22 a 32. Eu vou pular aqui rapidinho e vou ler aqui para vocês esse trecho de Efésios. Deus falou comigo, eu marquei aqui, cadê ele? Ai, Jesus, se desmarcou é porque não é para eu ler. Ah. Ele falava a respeito de casamento. Por que que eu estou aqui? Efésios 5. Vamos para frente. Está aqui, 22. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para sacrificá-la. Perdão, estou aqui me chorando, não estou enxergando direito, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Enfim, essa palavra, ela fala aqui no final. Esse é um grande mistério, mas refiro-me a Cristo e à igreja. A ideia de casamento para Deus, né? Casamento entre um homem e uma mulher, é a representação, a sombra, né? Do que Cristo, o noivo, é para a igreja, a noiva. Gente, essa palavra falou comigo, e sabe o quê? Pouco depois, tempo depois, eu estava casada no religioso. Entendendo isso, né? Quando vier a consciência, você se arrepende e você faz o certo, se alinha com Deus. Então, eu queria fechar aqui dizendo a você, afirmando, né, que uma coisa é certa, o Senhor se importa com o pecado, mesmo que você não tenha consciência dele. E aí eu quero orar aqui nesse sentido de, não vou orar o fechamento, não que vai orar o pastor, mas assim, nesse sentido de que você possa meditar na palavra e perguntar ao Senhor, Senhor, tenho feito achando que está tudo bem, mas que não tem
agradado o teu coração? O que que eu tenho aqui que realmente não te agrada? E a palavra de Deus, ela fala assim, tem muita coisa que desagrada a Deus. A mentira, o olhar altivo, né? Tem provérbios aí, eu nem anotei, que fala a respeito disso. Eu botei no meu relógio. Deixa eu ver aqui como é que tá o meu relógio, porque ele ia tocar, e vai tocar agora. E Provérbios 6 ele está aqui para dizer exatamente isso. Está lá em Provérbios 6 dizendo que o Senhor ele tem 6 coisas que ele detesta, mas 7 ele abomina. E ele começa com o olhar altivo. E aí ele vai dizendo, é a mentira, né? Isso, aquilo. E aí ele termina com a intriga, né? Você criar inimizades. É importante a gente entender que tem coisas que a gente faz e a gente pensa que tudo bem, assim, é a minha natureza, sou estourado mesmo. Eu falei da outra pessoa, criar confusão, né, entre as pessoas, não ser pacificador, como a gente é chamado a ser. Pergunte a Deus, o que que eu tenho feito, Deus, que não tenha agradado o teu coração? Traz a minha consciência, o meu entendimento para me arrepender diante de ti e pedir perdão e mudar para sempre. Então, eu acho que Deus quer muito fazer essa mensagem para o seu coração hoje. A mensagem do pecado não intencional, aquele pecado que você peca sem saber nem que está pecando, mas Deus quer que você pare com esse pecado na sua vida. Amém? Amém? Vamos lá, minha Uhum. gente. Vamos falar Amém. agora, Amém. né, Amém. sobre essa Kátia, mensagem de Deus para a nossa vida. hoje foi muito forte, até porque você também se emocionou muito, né? E assim, foram muitas, assim, me tirou dúvidas e me colocou outras dúvidas. Essas dúvidas eu vou deixar aí para minha líder, Larissa, ela tem se aprofundado, eu tenho buscado, né? E tenho dado trabalho a ela, porque eu vou aí, sabe, perguntando bastante a ela. Então, a imposição das mãos, eu tenho dúvida aí muito, né? De quando orar com a imposição das mãos ou não. Né? Para mim ficou muito claro do sangue do cordeiro, né? Do sangue do cordeiro, quando você oferece o animal masculino, né? Quando você oferece o sangue do cordeiro no feminino, né? E o mais forte de tudo é esse pecar sem intenção, né? Pecar assim, não, não, mas não tem problema fazer isso, não tem problema. E ontem a gente teve um testemunho, um evento que nós fizemos lá durante o dia, que uma pessoa disse assim, eu estava trabalhando de home office e falei, vou fazer uma mentirinha, vou lá na igreja, mas não vou avisar meu chefe. E no final ela avisou, né? Então ela foi de coração livre e ela, junto com a pastora, entrou num lugar que ela disse que Deus falava com ela, que era numa conveniência, e estava lá um casal né, numa conversa, e ele viciado em álcool, e conseguiram lá, né, trazer essa vida. Então, acho que essa coisa do pequeno pecado, né? Não tem um pequeno, não tem um mau pecado. E às vezes a gente dá muito deslize de achar que são pequenos deslizes, são pequenos pecados. Então, isso ficou muito forte para mim aí. Meu Deus. E é Glória a buscar, Deus, né? Demetrio. Depois eu dou um pouquinho de trabalho a Larissa aí para entender mais, né? Ela vai amar, eu tenho certeza. Amém, amém. Tem sido uma bênção, Demetrio, você na nossa vida. E, Kátia, você mais ainda, viu? Porque a gente aprende aqui. É o Senhor mostrando, Ele está se metendo mais e mais, nesse apegando-se, eu amo, eu amo. Vamos, E, povo. Kátia, deixa eu acho que aproveitar esse momento. Eu também me emocionei assim muito, porque quanto mais a gente se aprofunda, né, mais a gente vai amando esse Deus, né, que é um Deus de detalhe. Você vê, e é isso que você mostra lendo o Levítico, que ele é um Deus de detalhes e muitos detalhes. Quer dizer, dependendo da forma como a gente não vê nada, porque lê e literalmente não entende, né? Mas à medida em que vai tirando as travas, né?
você vai vendo que tudo está interligado, que nada está na palavra por acaso. Mas o que me chamou muita atenção, assim, é a humildade que a gente tem que ter diante dele. Porque essa questão de estar com os olhos altivos, e realmente eu estou buscando, quanto mais você busca, mais você vê que você ainda não sabe nada. Né? Quanto mais você busca, mais você tem, assim, é mais profundo. É mais profundo. E, assim, e nisso, tira a sua altivez. Porque, assim, eu acho que você é altivo à medida que você não sabe, porque à medida em que você vai buscando, você vê que você não sabe nada. Né? Então, assim, isso é o que tá me chamando, assim, que é a sua humildade diante de Cristo, é a sua verdade, assim. E acho que aí me vem sempre Davi como um homem segundo o coração de Cristo, não porque não pecou, mas por não justificar e diante dele estar desnudo, sabe? Então eu acho que o que me vem dessa palavra que maravilhosa da gente estar estudando Levítico sob essa ótica é assim, é você estar nu diante dele, é você se deixar estar nu diante dele fazer aquela ressonância em que olhar que muitas vezes a gente ou por pensamentos, e nem por atos, porque às vezes por atos é mais fácil até você identificar, mas às vezes por pensamentos, ou por omissões, né? Você está pecando e você não se dá conta, você viver às vezes no automático, como é importante essa sua oração, assim, foi muito cara, foi muito, assim, foi muito importante, que a gente, nas nossas orações mesmo, pedir a Cristo que mostre o que a gente não vê, porque eu não quero que tenha nada em mim que me separe por um pecado que você está trazendo, que às vezes não é consciente, que a gente ainda não traz a consciência, e isso também causa separação. Quer dizer, não só na gente, mas de repente no outro, que você está fazendo e está gerando alguma coisa no outro que não é legal. E, minha nossa, é tão profundo que às vezes nem a gente sabe, mas se a gente não se dispuser diante de Cristo, não se desnudar diante dele, a gente não vai ter essa consciência. E eu acho que nada mais no mundo vale o distanciamento de Cristo. Não existe mais nada. Eu acho que a gente que tem esse amor assim profundo, a gente não quer que tenha nada entre a gente, mas que justifique uma separação. E conscientemente, não conscientemente, pode haver. Então, eu acho que isso, para mim, hoje, valeu. Obrigada pela oração, obrigada por trazer essa palavra e que realmente traga, e que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Glória a Deus, glória a Deus. Eu não quero Como tomar espaço de precisamos. outro, Glória a mas Deus. dizer assim, Kátia, você fez uma pergunta e eu não respondi, assim, você falou assim, quantas vezes você orou pelo seu pastor? E eu, assim, nunca orei, eu achei que ele, né, quem sou eu, meu Deus, para pastor Jesus precisar da minha oração, mas agora eu já sei que não, eu já vou incluir nas minhas orações, sim, porque eu pensei que ele jamais precisaria da minha oração, né? Dizer assim, quem Precisa. sou eu, né? Uma pessoa, um líder bem preparado, um ser humano, né, fora do comum, extraordinário, que ele fala muito do coração, né, da palavra de Deus. E assim, eu vou orar por ele sim, porque eu sei a importância que é Amém. agora na minha Amém. vida. Amém. Glória a Deus. Uhul. Vamos lá, Tânia. É, nossa, é muito aprendizado. A gente se cansa assim de falar, né? Você falando de relacionamento, casamento, e que 10 anos, né, nessa para você liberar os perdões, né? Eu digo que eu passei 7, porque eu, assim, cada vez que aparecia um culto, era um pecado que Deus revelava, era uma coisa que tinha que ser perdoado, que tinha que ser trabalhado. É exatamente isso. E pegando o gancho aqui desse negócio de tamanho de animais, que eu sabia que tinha tamanhos de animais e que deveria ter hierarquia, alguma coisa sobre isso, mas ontem eu assisti The Chosen, da ceia, né? O capítulo que entrou essa semana, e teve uma cena que me remeteu a isso aqui, que o cara vai trocar o dinheiro para poder comprar o animal para poder pagar o pecado dele, não sei o quê, e aí
você vê aquela safadeza das pessoas querer empurrar um animal maior do que o que ele precisava pagar, né? Tipo assim, o novilho, ele disse, não, esse não é para mim, eu não preciso desse. E aí me veio assim, bem como resposta real ao que está aqui escrito, né? Ele devia ser um líder e não precisava um novilho, ele podia ser um bode, uma coisa assim que é falado. Então, isso é muito claro aqui, né? Como isso tem as hierarquias, como isso representa na vida da gente, como os nossos pastores, eu digo que vão recebendo unções diferenciadas, e por isso mesmo nós devemos a ele toda a oração, né, que é necessária. O texto daqui do casamento, que eu já li 200 vezes, ele é todo rabiscado aqui na minha Bíblia, mas eu digo, gente do céu, por que a gente não presta atenção quando lê, né? Eu estou com a pessoa da decúria exatamente com isso no coração, casada no civil, não casada no religioso, e ela querendo isso, né? Então eu digo, olha, Senhor, mandou o presente para poder presenteá-la, falar com ela. É assim, é coisas que eu digo sempre assim, né? Deus sabe, quando você está ligada, ele vai mandar alguma coisa especificamente na área que te pode ajudar mais, que pode você fazer. Nossa, sempre um grande aprendizado e sempre se surpreendendo, como você diz, né? Quando a gente lê com outros olhos, meu Deus, salta um monte de coisa, né? Então, obrigado, Kátia. Amém. Deus Saudades aí, viu? abençoe. Amém. Aninha. Ai, olha, eu fiquei aqui pensando como Deus é bom, viu? Que eu fiquei imaginando assim os pastores, né? E fiquei imaginando assim nosso pastor Jason, né? Tanto de novilho que ele leva para o altar, vai, corta, tira a víscera, tira o rim, tira não sei o quê, separa a gordura, faz, estraçalha o bichinho todo, o cordeiro. Eu fico, meu Deus, Deus é bom. Mandou o filho, fez um sacrifício perfeito, suficiente. Aí hoje a gente é só abrir a boca e confessar os nossos pecados. E ele é fiel e justo para nos perdoar, né? E nos purificar de toda iniquidade. Então, eu achei isso tremendo, assim, eu fiquei viajando aqui nessa história, imaginando a cena, meu Deus, coitado desse sacerdote, vem, a comunidade pecou, traz um novilho, corta, faz, tira a vista, pega o sangue, faz, os rituais, né? Mas, assim, falando sério agora, eu fiquei vendo aqui que ele traz uma sequência nesse capítulo 4. Até anotei aqui. Ele começa falando dos pecados não intencionais, né? E aí ele começa os sacerdotes, quando o sacerdote pecar, quando a comunidade pecar, quando os líderes pecarem, quando as pessoas pecarem. Então, todos nós pecamos. Então, não tem essa assim, eu não vou, não sei nem se eu precisar orar pelo pastor, né? Porque o pastor é tão assim, é tão santo, é tão ungido. Precisa, porque tá aqui, ó, o primeiro, né? Quando alguém pecar, e aí ele diz, fazendo o que é proibido de alguma maneira, assim fará, e começa. Se for o sacerdote, se for o líder, sua líder de célula, Larissa, ore por ela também, Demétrio, vamos orar pelos nossos líderes, né? Vamos orar pela nossa comunidade, pela ZN, né? Vamos orar pelas pessoas. E, assim, eu achei isso porque ele coloca a necessidade da santidade, da busca pela santidade, do confessar, é de todos, né? Não tem ninguém mais ungido do que o outro. Lógico que tem pessoas em funções né, de liderança chamadas pelo Senhor, mas que são pessoas humanas, pessoas que precisam da nossa oração e que precisam também do nosso apoio, né? Então, eu vi muito isso aqui nessa questão. Vi a coisa de Jesus, o sacrifício perfeito, mais e mais, quando a gente traz a palavra, mais eu vejo como Jesus é maravilhoso, né? Ele foi esse sacrifício, o cordeiro perfeito. Acabou essa história de separar a gordura, pega o rim, joga nas portas dele, pronto. Epa, feito, né? E a coisa da consciência também, né? Ele repetiu várias vezes. Quando conscientizarem, porque não adianta a gente estar pedindo perdão atacado, né? Ou no varejo, sei lá como é. Os meus pecados, como Kátia falou. A gente precisa nomear, precisa ter consciência, precisa primeiro reconhecer, né? Quem está fazendo 30 semanas aí sabe, a primeira atitude, né? A primeira
você reconhecer, eu acho que é isso, acho que eu não estou falando, mas assim, precisa reconhecer, eu tenho esse pecado. E às vezes não é algo gritante, mas é algo que a gente precisa colocar diante do Senhor, dizer, Espírito Santo, sonda-me, sonda-me, ó Deus, né? Conheces meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau, né? E guia-me pelo caminho eterno. E que a gente possa estar com os olhos abertos, enxergando esses pecados, admitir isso, Ana, admitir, né? Amém. Amém. Glória a Deus. Que maravilha, né? É uma palavra que nos exorta, é uma palavra que realmente, né, nos acorda. Aí, pastorzão, cadê você, querido? Bom dia, gente. Ixi, ele hoje está sentado em algum lugar aí que não é o carro. É, olha, em casamento aqui em Olinda. Olha, fiquei muito feliz com esse tema de hoje. Assim, o tema foi explicado, como sempre, maravilhosamente bem, mas para mim o ponto alto é essa convicção de que tem que orar pelo pastor. Isso para mim, pronto. Já ganhei o dia hoje, então só precisava disso. Já ganhei novos intercessores hoje, isso aí já me basta. Mas é isso, gente. Não, é muito importante a gente, né, ter um momento como esse aqui, assim, esse entendimento, né? A palavra nos dá, a palavra nos leva para o simples. Às vezes a religiosidade ela complica tantas coisas, faz com que a gente crie, inclusive, mitos na cabeça e convicções equivocadas. E a palavra nos traz para o simples. O simples é esse, né? Existe sim um pecado, existe uma necessidade de salvação, existe a necessidade de arrependimento. Paulo diz aos Romanos: todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, ou seja, é para todos, e é muito bom a gente se apropriar dessa verdade. A gente, quando estuda o Antigo Testamento, a gente vê Deus construindo todo esse entendimento. Deus está construindo uma cultura, Deus está trazendo princípios, Deus está trazendo uma formação. Essa é a grande palavra, né? O ser humano precisa ser formado à imagem de Deus, né? Então, nós vamos nos formando para recuperar aquilo que foi perdido. A gente foi criado para refletir a imagem de Deus e o pecado nos afastou disso. Então, a gente precisa se formar para tudo isso. Muito bom, gente. Vamos orar, vamos colocar diante de Deus o dia de hoje. Pai, em nome de Jesus, bendito seja o teu nome, Pai. Nós te louvamos por cada palavra aqui ministrada, Senhor. Muito obrigado porque a tua palavra nos completa, a tua palavra nos prepara. Nós queremos, sim, Pai, queremos aprofundar cada vez mais na tua palavra para viver a plenitude, queremos viver a plenitude de estar perto de ti e ter tudo o que tu tens preparado para cada um de nós. Dá-nos a tua paz no dia de hoje, um dia em que iniciamos uma semana tão relevante, Pai, que trazemos à memória uma obediência irrestrita de Jesus em adentrar em Jerusalém para pagar um preço alto por cada um de nós. Ó Pai, não nos suja nunca a certeza, Pai, a memória de cada um de nós, de que tudo isso é real, tudo isso é verdadeiro. Nós precisamos viver intensamente toda essa questão, Pai. Muito obrigado por isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Vamos lá. Uma feliz Semana Santa para todo Amém. mundo possa aproveitar intensamente, né, a relevância do que essa semana representa para a vida de cada um de nós. Tá bom? Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Kátia, Amém. seu turno não começou ainda não, foi, Kátia? Era, Marcela, Hein, Kátia? Cadê seu turno? traz aqui. Ó, Eu começou estava meu de olho aí que ia turno. Cadê começar o seu Léo? turno. Hein? Léo está sendo Pelo menos, né, para a registrado. gente dar tchau, assim, uma Isso coisa não é, de pelo menos para ó, dar um né? tchau. Não é possível que a gente tenha começado o turno dela ainda.
Ai, é tão maravilhoso. Ah, Ah, Eu quero Léo ver. vai começar a comer comida sólida hoje. já está de prato na Olha, mão, pedindo Já comida. está acostumando. Já vai estar comendo bolo de rolo, tapioca. Pegar essa coleira dele. Já está com o prato na mão Vovô, pedindo comida. é, Eu quero lindo. ver. Um Diga oi, beijo. Tá vovô, muito vovô. Muito lindo, viu, lindo. Kátia? Muito. Eita, A vovó tá muito piscando. Coisa fofa. Ei, vovó tá Léo. só, Ei, vovó tá só curtindo aí. A vovó! querida, Lindo. A vovó ri. Ele rindo pro vovô e vovó. Olha lá, olha olha, lá. olha no teclado esse menino aqui, viu? Beijo,